Escola Bíblica Dominical, lições adultos, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estaremos estudando a lição de número 9 desse trimestre, que tem como título José e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós começaremos a lição de hoje fazendo algumas perguntas. Primeiro, quem é o sábio segundo as Escrituras? É o que fala diversos idiomas? É o que lê inúmeros livros por ano, no mínimo 60 livros? É o que conhece muito de filosofia? Ou o sábio é aquele que conhece muito de teologia? Ou aquele que tem um profundo conhecimento da literatura, tanto nacional como mundial? Quem é o sábio segundo a Bíblia Sagrada? Primeiro, vamos começar respondendo dizendo que a Bíblia não condena esses conhecimentos todos que citamos nessas perguntas. Muito pelo contrário. Como seria bom que cada vez mais cristãos tivessem uma compreensão profunda, segundo a cosmovisão cristã, acerca de todas essas áreas do conhecimento que citamos nessas perguntas. Mas o que queremos mostrar na lição de hoje é que a verdadeira sabedoria da qual fala a palavra de Deus tem como fundamento o temor do Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como já dissemos, estudaremos nessa lição a inescrutável sabedoria de Deus. Inescrutável é aquilo que é impossível de ser escrutado, ou seja, de ser investigado. A sabedoria de Deus que está presente no livro de Jó, nós veremos a definição dessa sabedoria, da palavra sabedoria, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e analisaremos os tipos de sabedoria e vamos finalizar a lição de hoje, destacando que o temor do Senhor é que conduz à verdadeira sabedoria, uma vez que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto áureo da lição de hoje está no livro de Jó, capítulo 28, versículo 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. É a verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 28, dos versículos 1 a 28. Leamos a leitura bíblica em classe. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que ele não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão embaixo é resolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da grada. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela
ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comprar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a também, a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O tema central da lição de hoje, então, é: o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Nós vamos iniciar definindo a palavra sabedoria. Faremos uma definição exegética. Exegética vem de exegese, que significa interpretação minuciosa de uma palavra. Então vamos interpretar minuciosamente esta palavra sabedoria. Sabedoria é a qualidade daquele que é sábio. E o que é sábio, então? Antes de definirmos o que é um sábio, vamos procurar diferenciar sabedoria de inteligência, porque às vezes as pessoas confundem sabedoria com inteligência, mas há uma grande diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender, de aprender. Então, a inteligência facilita a aquisição de conhecimento, adquirir conhecimento. Já a sabedoria é aplicar o conhecimento de uma forma correta. O conhecimento é adquirido, mas a sabedoria é Deus quem dá. O apóstolo Tiago diz, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele a dá. Mas então, definindo exegeticamente, ou seja, minuciosamente, o que é sabedoria. Como já dissemos, sabedoria é a qualidade daquele que é sábio. O que é um sábio? O sábio pode ser definido sob 3 óticas diferentes. A ótica da filosofia, da psicologia e da teologia. Segundo a filosofia, sábio é aquele que tem conhecimento. Já para a psicologia, sábio é aquele que tem a posse um nível especialista de um conjunto de conhecimentos adquiridos sobre o pragmatismo da vida. Agora, teologicamente falando, e é isso que realmente nos interessa, a definição, a ótica, sob a ótica teológica, sabedoria é aquele que teme a Deus. Uma vez que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz Salomão em Provérbios. Mas vamos ver como era a sabedoria no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a sabedoria é profundamente prática. É a arte de ser bem-sucedido e de traçar um plano correto para obter os resultados desejados. Os líderes no Antigo Testamento necessitavam
de sabedoria, especialmente aos líderes. Veja o caso de Salomão. Salomão foi um grande líder e pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu. E outros tantos que a Bíblia cita que foram sábios. A sabedoria no Antigo Testamento era um atributo do Messias, conforme nós vemos lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Uma classe especial de sábios parece ter se desenvolvido na época dos reis de Israel, quando nós lemos Jeremias capítulo 18, versículo 18. Entretanto, a sabedoria em seu sentido mais pleno pertence a Deus. Daniel capítulo 2, versículo 20, diz que de Deus são a sabedoria e a força. E compreende o conhecimento, Provérbios 15, 3. E é o controle completo dos processos naturais, diz Isaías capítulo 28, versículo 23. Pela sabedoria, Deus criou as pessoas e as julga com justiça. A verdadeira sabedoria humana brota de Deus, vem de Deus, uma vez que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. E se aplica à vida diária. Os profetas associaram essa combinação de percepção e obediência ao conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo hebreu pereceu por falta de sabedoria, de conhecimento, de conhecer a Deus. A sabedoria no Novo Testamento. No Novo Testamento tem a mesma natureza prática que no Antigo Testamento é dada por Deus, conforme diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Jesus prometeu a sua sabedoria para quando os seus seguidores estivessem em julgamento. Lucas, capítulo 21, versículo 15. A sabedoria era necessária não só para os líderes, conforme nós vemos em Atos, capítulo 6, versículo 3, mas também para se demonstrar especialmente na vida e morte de Cristo. Romanos, capítulo 11, versículo 33. E se manifestar na igreja, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 10. Jesus afirmou ter sabedoria. Mateus capítulo 12, versículo 42. E surpreendeu multidões com a sua sabedoria. Em Mateus capítulo 13, versículo 54, nós vemos esse registro, como eles ficaram surpresos com a sabedoria de Jesus. Paulo chama Jesus de a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Paulo diz isso, talvez vendo em sua nova revelação um reflexo da relação entre a lei antiga e a sabedoria. Jesus é cultuado no céu por sua sabedoria completa, conforme nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Veremos agora os tipos de sabedoria. Tem a sabedoria que nós podemos classificar a sabedoria em sabedoria que não vem do alto e a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que não vem do alto não procede de Deus, evidentemente, e possui 3 características principais. Ela é terrena, animal e diabólica. É a sabedoria que produz maus frutos e não promove a paz e a comunhão. Porque ela é terrena, significa da terra, terrestre. É a sabedoria deste mundo, em contraste com a sabedoria que vem do céu. É uma sabedoria limitada, é uma sabedoria egocêntrica, como a dos inimigos da cruz de Cristo, que só pensam nas coisas terrenas. A sabedoria que não vem do alto é animal, ou seja, não é espiritual. É uma sabedoria totalmente à parte do Espírito de Deus. Ela é diabólica ainda. Ou seja, ela é demoníaca. E essa sabedoria diabólica foi a sabedoria usada pela serpente para enganar Eva, que induziu Eva a querer ser igual a Deus, fazendo ela descrer de Deus para crer nas mentiras do diabo. O diabo tenta os homens de várias formas, pela cobiça,
pelo ódio e pelo engano e pela malícia. Veremos agora a sabedoria que vem do alto. Esta é a sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria que vem de Deus é a verdadeira sabedoria, visto que ela é fruto da oração. Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, versículo 5, quem não tem sabedoria pede a Deus, pois ela é um dom de Deus. E essa sabedoria vem de Cristo, ele é a nossa sabedoria, diz o apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3. Em Jesus nós temos todos os tesouros da sabedoria, Colossenses 2 e 3. Essa sabedoria está na palavra, visto que ela nos torna sábios para a salvação. Ela nos é dada como resposta da oração. Vejamos as características da sabedoria que vem do alto. Ela é pura, é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia e é cheia de bons frutos. Vejamos detalhadamente cada uma dessas características da sabedoria que vem do alto. Ela é pura. A sabedoria de Deus não é contaminada, não tem qualquer defeito moral, está livre de impurezas. O termo no original grego deriva-se de uma palavra, em grego, agnos, que pode ser traduzido por limpo, puro, inocente. A sabedoria que vem do alto não pode conduzir o homem ao pecado e à impureza como a sabedoria da terra, a sabedoria terrena. Ela é pacífica. A sabedoria divina não é contenciosa, nem facciosa. Aquele que é sábio não vive em contenda e dissensões, diz Tiago, capítulo 3, versículo 14. Ela é moderada, isto é, cheia de consideração, é gentil, e essas qualidades que os homens facciosos e ambiciosos não possuem. Essa característica da sabedoria, ou seja, moderada, tem a sabedoria que vem do alto e trata da atitude de não criar conflitos, nem comprometer a verdade para manter a paz. Ela é tratável, isto é, fácil. Quem tem a sabedoria que vem do alto é facilmente persuadido, que é ao contrário de obstinado. Essa sabedoria é aberta à razão. É ser uma pessoa comunicável, de fácil acesso, que é capaz de mudar de opinião quando necessário for. É cheia de misericórdia, significa lançar o coração na miséria do outro. Misericordioso é isso, lançar o coração na miséria de outro. Se colocar na posição do outro que está na situação de miséria. É inclinar-se para socorrer o aflito e sentir ternura pelo necessitado e estender-lhe a mão ainda que ele nada mereça. A verdadeira sabedoria produz um profundo sentimento de misericórdia no homem interior. É cheia de bons frutos. A sabedoria de Deus é prática, ela muda a vida e produz bons frutos para a glória de Deus. Os bons frutos têm o sentido de boas obras quando nós lemos a carta de Tiago, quando lemos Gálatas, Efésios, Filipenses. Uma das principais características da Epístola de Tiago é o ensino sobre a teoria e a prática. Tiago já havia ensinado sobre a necessidade de ouvir e praticar a palavra lá no início da sua carta. Mas na sequência, ele faz um comparativo entre a fé e as obras. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então a fé tem que ter bons frutos. Essa aqui é uma característica da sabedoria que vem do alto. Tiago fala da necessidade de mostrar a sabedoria pelas obras, pelas boas obras. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os amigos de Jó, em vários de seus discursos, não somente falaram sobre a sabedoria, mas eles alegaram que eram sábios. E Jó, por sua vez, chegou à conclusão de que a sabedoria não estava com seus amigos e sim com Deus. É o que nós lemos no capítulo 28, versículo 28, que é o nosso textuário. É isso que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal e a inteligência.
Esse é o auge da argumentação de Jó sobre a sabedoria e a sua origem. Ela é divina, não apenas divina, mas também relacional. Jó mostra não apenas a origem da sabedoria, de onde ela vem, mas também ele mostra o caminho que nos conduzirá até ela. Se não, vejamos o temor do Senhor, as recompensas para quem teme a Deus e apartar-se do mal. É isso que Jó mostra no texto áureo da nossa lição. O temor do Senhor e a reverência que nós temos por Deus são fundamentais no relacionamento do crente com o seu Criador, com o seu Senhor. O temor do Senhor nos torna cuidadosos e alertas para não ofendermos o nosso Deus que é santo. E sem esse fundamento não existe sabedoria genuína e nenhuma experiência de salvação resistirá às provas do tempo e da tentação. O real temor de Deus e a real sabedoria bíblica fazem o crente abster-se do mal e produzem a consolação do Espírito Santo. Então, temer a Deus e continuar em pecado é uma impossibilidade moral na vida do crente. Recompensas para quem teme a Deus. E o crente é abençoado, tem os seus pecados perdoados, foge do pecado, da tentação, não ama as coisas desse mundo e é protegido pelo anjo do Senhor, conforme diz o salmista no Salmo 34, versículo 7. Ele é sábio, aborrece o mal e o Senhor confirma as promessas feitas. Aumenta os nossos dias de vida, temos paz e quem teme a Deus procura levar as pessoas à fé em Cristo Jesus. Apartar-se do mal. A pessoa que apregou a majestade de Deus e a sua oposição ao mal será notada por seu esforço sincero, decisivo e total de separar-se do pecado, de obedecer à palavra de Deus. O apartar-se do mal implica em santidade, e esta santidade é extremamente vital, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Concluindo, os amigos de Jó apresentaram-se como sábios, mas a sabedoria deles era o fruto das especulações e curiosidades humanas. O patriarca Jó, por sua vez, apresentou uma sabedoria que não se consegue através de acúmulo de informações, mas sim por meio do temor a Deus. Fixemos em nossas mentes. O temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria.